Então, pessoal, na nossa última aula, nós havíamos visto a questão de alguns verbos, especialmente do verbo gustar, certo? Hoje, nós vamos ver os verbos ser e estar, certo? Em espanhol. Então, os verbos ser e estar, em espanhol, eles podem ser usados para indicar diferentes coisas. Por exemplo, usamos o verbo ser para dizer la nacionalidade, el origen, ou seja, a nacionalidade ou a origem de uma pessoa, conforme vocês estão vendo aí na tabelinha do lado esquerdo da tela. Por exemplo, eu sou brasileiro. Então, o verbo ser, nesse caso aí, ele está sendo usado para falar sobre a nacionalidade ou a origem de quem está falando. Nós também usamos o verbo ser, em espanhol, para dizer la profesión, para dizer a profissão, o trabalho. Por exemplo, Pablo é arquiteto. Pablo é arquiteto. Nós também usamos o verbo ser para dizer la fecha. Fecha, pessoal, em espanhol é data, certo? Então, nós vamos usar o verbo ser também para falar sobre datas. Por exemplo, hoy es jueves 25 de março de 2017. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2017. Então, vejam que aí o verbo ser ele apareceu em negrito, certo? Es. Nós também usamos o verbo ser para falar de qualidades físicas. Por exemplo, Julio es alto. Júlio é alto. Vejam que aí o verbo ser, ele está em negrito, para falar de uma qualidade física de Júlio. Que qualidade física é essa? A altura dele. Nós também usamos o verbo ser para hablar de la personalidad o el carácter. Por exemplo, Pablo es muy sincero. Então, personalidade, pessoal, ou caráter, nós também, em português, vamos usar o verbo ser, certo? Então, quando eu digo que Pablo é muito sincero, eu estou falando de uma característica dele, do caráter dele, da personalidade dele, tá bom? Do outro lado da tabelinha, nós vamos ter o verbo estar. Nós vamos usar o verbo estar para localização en el espacio, ou seja, para localização de alguma coisa. Por exemplo, la mochila está en el armario. A mochila está no armário. Nós também vamos usar para hablar de estado físico, para falar do estado físico. Estou muito cansado. Estou muito cansado. Isso é um estado físico. Meu corpo, meu físico está cansado. Também vamos usar o verbo estar para localização temporal. Estamos em 25 de março de 2015. Vejam que tem uma diferença entre dizer a data e entre falar de localização temporal, pessoal. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2017. Estamos em 25 de março de 2017. Então, o verbo ser, ele vai ser usado para dizer a data. E o verbo estar, ele vai ser usado para falar sobre a localização temporal. Também podemos usar o verbo estar para indicar estados e sentimentos. Por exemplo, Lucas está enfermo. Lucas está doente. Lucas está enfermo. Isso é um estado. O estado de quê? De estar doente. Ou Lucas está amando. Lucas está amando. Isso é um estado. O estado de quê? De amar, certo? Um sentimento. Também vamos usar o verbo estar com gerúndio. O que é o gerúndio, pessoal? É uma parte da gramática que nós vamos usar para falar sobre uma ação que está acontecendo neste exato momento. Por exemplo, Pablo está comendo uma manzana. Pablo está comendo uma maçã. Ou seja, ele está comendo, ele ainda não terminou de comer. Isso significa que a frase ela está no gerúndio, é uma ação, ela ainda está acontecendo. Então, nós também vamos usar o verbo estar nesse caso aí. Subindo um pouquinho aqui
na tela e no PDF de vocês, temos outros verbos que podem ser usados com os verbos ser ou estar, com o mesmo adjetivo. Então, se a gente usar o verbo ser com um verbo específico, com um adjetivo específico, ele pode significar uma coisa. Se a gente usar o verbo estar com um adjetivo, ele significa outra coisa. O que é um adjetivo, pessoal? É uma palavra que dá qualidade aos seres, que qualifica os seres, que atribui uma característica aos seres, certo? Por exemplo, eu sou feliz. Feliz é um adjetivo. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feio. Feio é um adjetivo, certo? Então, se eu usar o verbo ser com um adjetivo ou usar o verbo estar com um adjetivo, eles podem significar coisas diferentes, certo? Por exemplo, el gato es negro. El gato es negro. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o gato tem a cor negra, a cor preta. Carlos jugó en el campo y está negro. Quer dizer que Carlos foi para o campo jogar e está sujo. Alguns adjetivos que cambiam o significado al ser utilizados com o verbo ser ou estar. Então, essa outra tabela que a gente tem aqui é de alguns adjetivos que vão mudar de significado se eu usar eles com o verbo ser ou se eu usar eles com o verbo estar. Então, bem aqui no meio, ó, vocês vão ter o adjetivo. A gente tem aí listo, rico, verde, vivo, aberto e católico. São 6 adjetivos. Se eu usar o adjetivo listo com o verbo ser, por exemplo, Gabriel es listo. Significa que eu estou dizendo que ele é uma pessoa inteligente. Agora, se eu disser Gabriel está listo, significa que ele está preparado para alguma coisa. Se eu digo Maria é rica, com o verbo ser, rica, significa que ela é uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa com muito dinheiro. Agora, se eu digo el arroz está rico, com o verbo estar, significa que ele tem um bom sabor. Se eu digo la pared es verde, o verbo ser, es verde, eu estou falando da cor da parede. Se eu digo el frijol está verde, significa o feijão está verde, significa que ele ainda não está no ponto. Se eu digo Juan es vivo, João é vivo, eu estou dizendo que ele é um ser inteligente, um ser esperto. Agora, se eu digo Juan está vivo, significa que ele está com vida. Então, vejam como é que o verbo ser e o verbo estar, eles podem mudar o significado dos adjetivos. Se eu digo Maria es abierta, eu estou dizendo que ela é uma pessoa tolerante, é uma pessoa liberal. Agora, se eu digo la puerta está abierta, eu estou dizendo que a porta não está fechada. Se eu digo Pedro es católico, significa que ele professa a religião católica. Agora, se eu digo Pedro está católico, significa que ele não está se sentindo muito bem, certo? Que ele não está em um bom estado. Então, vejam como o verbo ser e o verbo estar, eles mudam o significado dos adjetivos. Eu tenho também mais 5 adjetivos aqui embaixo. Eu tenho blanco, parado, perdido, cerrado e malo. Se eu disser assim, la pared es blanca, usando o verbo ser, eu estou falando da cor da parede. Agora, se eu digo José Maria está blanco, eu estou querendo dizer que ele está pálido, né? Quando a gente diz, fulano está branco, ficou branco da cor de uma folha de papel. Significa que a pessoa ficou pálida. Se eu digo Juan es parado, eu estou dizendo que ele é tímido, que ele é indeciso. Agora, se eu uso o verbo estar, Juan está parado, significa que ele não se moveu, que ele está no mesmo canto que ele estava. Se eu digo Magdalena está perdida,
eu estou querendo dizer que ela não sabe onde ela se encontra. Agora, se eu digo Madalena es perdida, significa que ela tem maus costumes. Certo? Vão acompanhando onde eu estou com a mãozinha em cima, pessoal, a mãozinha aqui na telinha. Se eu digo Antônio es cerrado, significa que ele é uma pessoa fechada, uma pessoa introvertida. Agora, se eu digo Antônio, la puerta está cerrada, significa que ela está fechada, que ela não está aberta. Então, veja, o verbo ser e o verbo estar mudam o significado desses adjetivos aqui. Se eu digo Andrés es malo, significa que ele tem um mau caráter. Agora, se eu digo Andrés está malo, significa que ele está doente, certo? Ou se eu disser el arroz está malo, significa que ele tem um mau sabor, certo? Então, finalizamos hoje esse nosso assunto da primeira unidade. Vou enviar para vocês logo mais o exercício, que eu espero que vocês copiem no caderno, respondam. Eu vou começar a abrir as abas lá no Classroom para vocês me enviarem, certo? E nós nos vemos na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, pessoal. Tchau, tchau.